Muito bom, caríssimos e caríssimas. Mais uma aula aqui do que concursos, direito previdenciário. E o que a gente vai ver nesse bloco? Nós vamos estudar a contribuição do segurado facultativo, de uma dona de casa, do estagiário, de um estudante. Como que o segurado facultativo, que tecnicamente ele não tem um salário, como que ele contribui a uma remuneração, como que ele contribui para o sistema de seguridade social, mais especificamente para a previdência social. É esse o objeto do nosso estudo, tá bom? Uma boa aula e vamos lá, vamos começar aqui com os slides que eu preparei para você. Então temos aqui, né, como falei, financiamento de seguridade social, mas especificamente contribuição do segurado facultativo. No caso, é a segunda parte da aula, né? A gente vai ficar só no facultativo. O decreto 3048 de 99, no seu artigo 199, afirma que a alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual, vimos em outro bloco, e facultativo, que é o que nos interessa, é de 20%. Então, a regra geral, qual que é? A regra geral é contribuição do segurado facultativo é 20%. Essa é a regra geral. Tem outras alíquotas? Tem. Na verdade, são 3 alíquotas no total. 20%, 11% e 5%. Mas a regra geral é de 20%. Vamos continuar. 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição, observados os limites que se referem à legislação, estão falando do piso de um salário mínimo e do teto de pouco mais de 6 salários mínimos e meio, aproximadamente R$ 6.500 em 2023, tá bom? Tá perfeito? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. 20% sobre quanto, Omar? Quanto o segurado facultativo optar, tendo respeitado o piso de um salário mínimo, respeitado o teto de aproximadamente R$ 7.500, tranquilamente, você escolhe o valor que você quiser, pode subir, pode descer mês a mês. Antigamente não era assim. Antigamente existia o que nós chamávamos de salário base, que é tanto para o segurado individual quanto para o segurado facultativo. Eram escalas. Então você pagava sobre um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, classe 1, classe 2, classe 3, como se fosse uma montanha que você ia subindo. Hoje não é mais assim. Hoje, você quiser, no mês que eu estou gravando, eu quisesse, fosse um segurado facultativo e quisesse contribuir com 20% sobre R$3.000, não tem problema nenhum. No mês que vem, 20% de R$5.000, beleza? E no outro mês, estou meio sem grana, 20% de um salário mínimo, perfeito. Respeitado o piso e o teto da Previdência, eu escolheria o que eu quisesse. Por exemplo, uma dona de casa, um estagiário poderia fazer assim. Mas normalmente o pessoal escolhe um salário mínimo. Por quê? É porque não tem grana. Vamos falar claro, aí é uma outra questão. Mas a pessoa está com pouco dinheiro, principalmente facultativo, né, gente? Porque normalmente tem pouca capacidade contributiva, mas é por opção, porque ele poderia pagar 20% sobre o teto e algumas pessoas assim o fazem. Ok? Beleza? Vamos seguir. O que mais? Bom, continuemos. Os segurados facultativos, tais como, por exemplo, um desempregado, estagiário, dona de casa, recolherão a alíquota de 20%, respeitado o piso de um salário mínimo e o teto do regime geral de previdência social sobre o valor que declararem, que poderá variar de mês para mês. Perfeito. Então aqui a gente já tem a regra, né? A regra é essa. Vamos agora para as, vou chamar de exceções, mas situações que realmente não são a regra. Que são as situações de inclusão previdenciária. Da mesma forma que existem para o segurado individual, existem também para o segurado facultativo. O que é inclusão previdenciária? É a possibilidade que nós temos de recolher alíquotas menores renunciando a algum benefício, para que pessoas de renda menor possam também fazer parte do universo da Previdência Social. Essa é a ideia. Para que todos possam, atendendo ao princípio da universalidade, para que todas as pessoas possam ter um seguro social. Lhe garantindo o quê? Lhe garantindo um mínimo de segurança para o futuro. Porque você ter previdência significa isso, você ter uma perspectiva de futuro mais seguro. Puxa, se eu morrer, não vou deixar minha família totalmente no desamparo. Puxa, se eu ficar doente, eu tenho aqui alguma coisa para fazer. Se eu ficar inválido, né? Se eu não puder mais trabalhar nunca mais, se eu sofrer isso, sofrer aquilo, se eu tiver um filho. Então,
é o sistema de proteção social, que, claro, tem que atingir a todos. Por isso que existem essas ideias, né, já faz uns 15 anos, que introduziram, mais um pouquinho mais até, que introduziram a ideia de o princípio da inclusão previdenciária. Na verdade, nos últimos anos, a gente está trabalhando com inclusão, não é verdade? Inclusão de todos na universidade, no ensino básico, enfim, a ideia da universalização. Não tem que ter cidadão de primeira e segunda classe. Todos somos cidadãos, todos temos que ter direito aos direitos básicos e a previdência é um deles, perfeito? Bom, e como é que funciona para o segurado facultativo? Vamos lá, são duas alíquotas, alíquota de 11% sobre um salário mínimo e alíquota de 5% sobre um salário mínimo. 11%. Quem que pode optar? Qualquer pessoa, qualquer um. Aí não interessa se é rico, se é pobre, você pode optar. Só que você renuncia a quê? Você renuncia à possibilidade de obter uma aposentadoria por tempo de contribuição, lembrando que esse benefício foi extinto pela emenda constitucional número 103 de 2019, porém ele continua existindo em 4 regras de transição. Então, para quem já era afiliado antes de 12 de 11 de 2019, continua tendo chance de obter a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quem fizer essa contribuição não vai valer para esse benefício. E de contar também, não vai ser possível contar também com esse tempo para contagem em regime próprio de previdência social, para se aposentar no serviço público, que é aquilo que a gente chama, mais tecnicamente, de contagem recíproca de tempo de contribuição. 11% sobre um salário mínimo. Posso indenizar? Posso indenizar a hora que eu quiser. O que é indenizar, Almar? É fácil. Eu pego a diferença, quanto que era? Não era 20%, que é a regra geral? Eu paguei 11%, eu pago os 9% mais Selic, que é os juros da Previdência Social. Daí, nesse caso, se eu fizer isso, tranquilo, daí eu posso aposentar por tempo de contribuição, posso prestar um concurso público e usar esse tempo para fins de aposentadoria no serviço público, não tem problema nenhum, mas tem que indenizar, tá bom? Perfeito? E além disso, nós temos também, que mais que nós temos? A contribuição correspondente a 5% sobre um salário mínimo. Então, aquelas pessoas que trabalham em atividades domésticas. Veja, cuidado, é natural que esse sistema foi feito para a dona de casa. Ele foi pensado para a dona de casa, aquela mulher que ao casar ou depois de casar ou não trabalhou em atividades externas. Ele foi pensado para ela, mas ele vale para todos. Ele não fala para a mulher, não, é para um homem ou para uma mulher, para pessoas que trabalham em atividades domésticas, não interessa o gênero, tá bom? Então, ele foi pensado, mas ele aplica-se para todos. Então, para quem trabalha em atividades domésticas e sua residência, pode recolher 5% sobre um salário mínimo. Então já é mais, vamos dizer assim, cabe dentro do bolso, né, das pessoas, vamos dizer assim, de classe média baixa, por exemplo, já cabe dentro do bolso da pessoa. Desde que não tenha renda própria. Então, claro, a ideia é que realmente seja uma pessoa que se dedique exclusivamente às atividades domésticas, que tradicionalmente não tinha renda própria. Não tem renda própria e a renda familiar, então seja uma família de baixa renda, a renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos. Então, sei lá, ela e o marido, título de exemplo, a esposa e o marido. Então, a esposa e o marido, beleza. Poxa vida, Mar. Tá, o marido ganha quanto? O marido ganha um salário mínimo e meio no comércio. E ela é dona de casa e tem um filho pequeno, por exemplo. Uma situação qualquer. Ela pode recolher 5% sobre um salário mínimo? Pode. O que se exige? Bom, exige a inscrição de toda a família no CAD único, porque isso se exige, porque sempre que eu trabalhar com baixa renda, pode ser no âmbito assistencial ou aqui na Previdência, eu tenho que provar essa baixa renda, porque senão não adianta só uma simples declaração. Por essa razão, eu tenho que ter a inscrição no CAD único, esse cadastro da assistência social, que garante, claro, que essa pessoa efetivamente ela não tem capacidade contributiva para contribuir, vamos dizer, com 11% ou com 20%. Nem preciso falar que também nessa hipótese você abre mão ou renuncia à possibilidade, por meio dessas contribuições, a possibilidade
de obter aposentadoria por tempo de contribuição e de contar esse tempo para fins de aposentadoria no serviço público, contagem recíproca de tempo de contribuição, tá certo? A não ser que indenize a qualquer tempo a diferença. Quanto que é a diferença? 15%. Então, a qualquer tempo eu vou lá e paguei 5%, para 20% faltam 15%. Daí eu pego todos os meses que eu recolhi 5%, pego essa diferença de 15% sobre um salário mínimo, usando, né, trago para hoje, coloco a Selic, né, que ela vale como correção monetária e juros, e recolho. Daí, nesse caso, a contribuição que era 5 vira 20. Como da mesma forma que acabamos de falar que a de 11 pode virar 20 também. Mas é necessário indenizar. Aí eu não tenho dinheiro, não quero indenizar mais. Então não aposenta por tempo de contribuição e não vai usar no serviço público, ok? Vamos ver o que mais. Não impede o recolhimento pela alíquota reduzida de 5%, o recebimento de uma renda originária de benefícios assistenciais temporários ou programas sociais de transferência de renda. O Auxílio Brasil, que está mudando de nome para o Bolsa Família, né? Então, o Bolsa Família, por exemplo, a pessoa recebe Bolsa Família ou às vezes um benefício assistencial temporário, né? Que são os benefícios eventuais, que os municípios às vezes concedem. Perfeito. Nesse caso, você não é considerado renda para essa finalidade. Legal? E aqui, só para a gente ir encerrando, aquilo que eu já falei para vocês, a lei vai considerar a família de baixa renda para fins de recolhimento de 5% da alíquota, a família inscrita no CAD único, cadastro único para programas sociais do governo federal. E a renda não pode superar 2 salários mínimos. Perfeito? Espero que você tenha gostado da aula e o bife da aula, o essencial da aula é você saber que existem 3 alíquotas para o segurado facultativo contribuir, 20%, 11% e 5%. O que cai mais, Omar? Cai mais a de 5%. Em segundo lugar, a de 11% e a terceira de 20%. Legal? Perfeito? Guarde isso, um abraço e até a próxima aula.